Bom dia, eu aqui com vocês, enfim. E é interessante que conforme a idade a gente vai percebendo o quão somos autônomos. E justamente é o tema de hoje. Então, vamos falar sobre a autonomia das nossas crianças nos planos tanto relacional, né? Questão da relação social, o eu com o outro, que é um dos campos de experiência, né, da educação infantil, é muito importante, que é o alicerce da construção do ser. Vamos falar sobre autonomia no plano reflexivo, no momento de refletir nossas capacidades, né, tomadas de decisões. Então, isso tudo vale, independente de ser criança ou não, para toda a idade, não é mesmo? Então, a gente fala assim, cada ano é mais uma conquista, né? E o quanto temos, o quanto crescemos, né? Isso é muito importante, fazer essa reflexão. Vamos falar sobre a questão da identidade. Nessas tomadas de decisões, também definimos nossa identidade, quem somos, né? Através de nossas atitudes. E atitudes seriam nossas ações também. Então, é importante desenvolver essas capacidades desde lá da primeira infância, porque é o que eu sempre falo, a primeira infância é o alicerce da construção do ser. Então, é muito importante, né, estruturar bem forte a base. Então, assim, hoje eu vou escrever aqui, vamos falar sobre autonomia, uma questão de capacidade a ser adquirida em qual idade, né? E como deve ser estimulada, né, essa autonomia? Através de experiências, como é que isso é na prática, no dia a dia? Então, passei uma semana falando, né, sobre esse tema e hoje chegou o dia da live. Então, o objetivo da live é sempre conversar diretamente com vocês todos os vídeos, né, que foram postados durante a semana, porque aí já tem alguns comentários, aí eu consigo ter uma noção do ponto de vista de vocês, meus queridos seguidores, os novos que estão aí chegando, enfim, falar sobre também a questão da quando eu percebo que o meu aprendiz é capaz de fazer algo, né? Porque nós responsáveis ficam sempre na dúvida, será que ele está aquém ou além de suas capacidades de acordo com a sua idade? Então, é uma reflexão que sempre faço, né? Claro que somente os pais sempre querem que seus filhos sejam capazes de resolver, né? Claro, sempre de acordo com a idade, mas que tenha, assim, experiências de vida, que anda conforme o esperado. E tem aqueles que estimulam muito, né? São aquelas crianças muito habilidosas, mas até que ponto, né, o excesso faz bem? Então, eu sempre falo da importância do equilíbrio em tudo na vida. Até a questão de aprendizagem, senão a pessoa pode pirar, né? Claro, tem aqueles gênios, enfim, aí tem aquela questão das inteligências, né? O quanto estimular. Bom, deixa eu colocar aqui, aí as pessoas vão chegando, podem colocar as perguntas, por exemplo, eu vou colocar aqui, fixar no comentário, né? Então, vamos falar autonomia. Autonomia. Só autonomia? O que vocês acham? Vou dar aqui autonomia. Uma capacidade a ser adquirida. Capacidade a ser adquirida. Em qual idade? Peraí, uma capacidade. Esse teclado aqui, às vezes é horrível, né? Dirigir, daí muda. Ah, também o teclado tá no francês.
Aqui no celular é assim, teclado inglês, teclado português, teclado alemão, teclado francês. Aí às vezes, quando digita uma coisa, ele muda. Ok. Vou fixar. Fixei comentário. Enquanto as pessoas vão chegando, eu sei que é cedo, mas é o meu comprometimento com vocês, né? Alguém quiser compartilhar a experiência, né? É muito importante essa troca de informações. Eu decidi nesse meu comprometimento depois que entrou a pandemia. Uma maneira assim que a gente ficou um tempo, né, em casa, sem saber do nosso futuro, né? O vírus aí percorrendo pelo mundo, pelo planeta Terra, e foi uma maneira que encontrei, né, de até mesmo, ao mesmo tempo de estar compartilhando meus conhecimentos, podendo interagir, né? Porque o ser, ele só é quem é a partir de interações, né? A sua relação com o meio em que vive, com o meio social, com o meio ambiental. Então, essa relação que eu busco. E, claro, com o propósito ampliar as capacidades de aprendizagem, né, dos nossos pequenos aprendizes, para alcançar uma excelência acadêmica, né, reduzindo ou evitando a dificuldade de aprendizagem que a gente vê muito, principalmente quando a criança entra no ensino fundamental 1, ou seja, a partir de 6, 7 anos. E só que as pessoas ficam assim, tem que fazer atividade, folhinha, papel. E na verdade, a essência está na nossa atitude do dia a dia, né? Nossa relação com o outro. Então, nos pequenos detalhes. Eu sou a favor, em certo ponto, dependendo, né, de atividades em folha e papel. Mas e no dia a dia, na ação, né? Que isso tem muito a ver com autonomia e, consequentemente, comportamento. Então, assim, é uma luta, né? Em casa eu tenho 3 de faces diferentes. E assim, e a educação é a mesma, né? Porque tô falando de mim, eu como responsável, mesma educação, mas se percebe a identidade de cada um, tá? É interessante, cada um age de uma maneira diferente. E como contornar uma situação quando você percebe que o seu pequeno aprendiz não tem segurança em si, e é isso, né? Tem tudo a ver a questão do histórico da criança. Por exemplo, o meu pequeno, ele tem uma situação porque o histórico dele lá no período de lactância dele. Ele ficou um período internado, doentinho, com febre reumática. Então, isso interfere sim, né? Quando eu falo da importância de estimular os 5 sentidos na primeira infância, é o essencial para o ser se desenvolver de forma mais autônoma, né? Então, ele não teve tanta experiência nessa fase, né, dos 5 sentidos, enfim. Mas o importante é identificar o problema, né, e tentar superá-lo. Então, e aí sobre hoje vamos falar a questão, né, dos temas que eu falei na outra semana, na questão da autonomia, que é uma capacidade a ser adquirida em qual idade. Né? Então, fica sempre nessa reflexão. Será que é só a partir de uma idade que a criança, né, ou seja, tem uma cognição preparada de reflexão sobre as suas atitudes, o que eu quero, o que eu não quero, né? E, em contrapartida, os responsáveis, o quão estimula essa autonomia no seu aprendiz? Através de experiências, né? E aí tem a questão, né? O tempo tá passando tão rápido, eu percebi isso que eu, com meus 7 anos, eu brincava, o dia era longo, eterno. Eu estudava de manhã, aí à tarde eu brincava tanto. E hoje, não sei se é porque estou na era da informação, da tecnologia, e é tudo muito rápido, muita demanda,
né? Estimulando a curiosidade por imagem, né? A questão da memória por imagem, é a curiosidade. E aí meu aprendiz falou assim, mãe, já tá de tarde, mãe, já tá escurecendo, mãe, já tá de noite. E assim o dia passou. Então por isso que eu sempre faço a reflexão, né? Antes de dormir, refletir se o dia foi válido, no sentido de que, será que eu fiz um bem para mim e para o outro, tá? Valeu o meu tempo, porque o nosso tempo cada vez mais é precioso, né? Então a gente tem que sempre fazer essa reflexão. Será que planejar também, né? É importante planejar e saber, né? Dentro daquele planejamento, eu conseguir realizar minhas tarefas, o que me faltou, o que eu posso melhorar. Então isso é muito importante. Falar sobre a meditação nesse sentido, meditar pelo menos uns 5 minutos no final do dia para fazer uma retrospectiva, né, de como é que foi seu dia, né? Eu fui autônomo o suficiente, eu tomei decisões certas. Então toda essa reflexão você pode preparar seu aprendiz desde lá, né, pequenininho. Então a criança não aprende, né? Criança, principalmente primeira infância, não aprende por modelo. Então você é responsável, pode começar a fazer isso, né? Bater um papo, assim, antes de repente contar uma história, antes de dormir. E aquela questão, poxa, eu posso melhorar nisso. Então, a partir do momento que você está ali verbalizando, você está estimulando a habilidade de comunicação do seu aprendiz, a habilidade de reflexão, né, sobre os seus atos, se foi bom, se foi ruim. Então, é um momento de conversa. Hoje em dia, quando a gente não vê esse momento da família toda junta, para jantar, né? Muito mais para almoçar, cada um no seu tempo, na sua demanda, no dia a dia, né, no trabalho. Bom, eu procuro, né, sempre ter esse momento. Agora tá mais fácil no recesso escolar, enfim, mas vale sempre procurar um momento diário para reunir a família, conversar, saber o que está se passando na cabecinha da criança, né? Participar da vida mesmo, de suas experiências, enfim. E perceber como é que seu aprendiz está crescendo. Será que é tão rápido mesmo? Ou se o tempo, sua demanda está acelerada demais, né? Não está em sintonia com o seu filho, com a sua família. Enfim. Então, assim, claro, é sempre buscar, né, sempre estimular, né, estimular o seu aprendiz a ter uma autonomia de identidade, de ação, de reflexão, né, de relação, é muito importante. Mas a partir de quando, né? Então, essa é a reflexão de hoje. Bom, e aí, abrindo aqui sobre os vídeos que eu vou falando durante a semana, né? Algumas pessoas botaram, alguns seguidores botaram algumas questões. Aí ficou naquela reflexão. A autonomia ela é adquirida só no final da infância? Ou seja, né? Tem a primeira e a segunda infância, né? E aí a segunda infância vai ter mais ou menos 11, 12 anos. Então, ou a partir de qualquer idade, né? Então, assim, ser autônomo, ter autonomia, né? Ser ou ter, eis a questão. Être voir, né? Tem um documentário muito bom, Être voir, que fala justamente sobre isso, né? É um professor que tem lá seu cantinho, ele ajuda as crianças, né, os alunos de todas as faixas etárias, assim, desde lá do pequenininho até o maior. E ele estimula justamente essa cooperatividade, né, essa autonomia relacional interessante. Cada um com as suas capacidades, dificuldades e um ajudando o outro, né? É isso que a gente tem que estimular, essa cooperatividade.
Enfim, percebe que os alunos mais velhos vão lá ajudar os pequenininhos. É interessante. E os pequenininhos cuidam, né? Todos cuidam de um bichinho de estimação que é o jabuti, né? Que aqui em francês é la tortue. Então, é uma graça, né? Aquele cuidado com um ser, então não necessariamente é uma pessoa, mas é um animal, é um ser que se arrasta pequenininho, então tem que ter cuidado com o outro também que está ali, né? No chão, se arrastando, passeando pelo meio das crianças. É muito legal. Se tiver a oportunidade de assistir, tem muita gente que não gosta de documentário, mas assim, é mais por uma reflexão da capacidade de cada um. Bom dia! Tô sugerindo aqui um documentário. Hoje, eu não sei se já tá na Netflix, enfim, mas é Être et Avoir, né? Estou fazendo a reflexão aqui do ser ou ter, eis a questão. É muito interessante que fala de um professor, né, que tá ali com seus alunos, tanto lá dos pequenos até os maiores. E essa relação, mostra a relação com a família, ajudando seu filho na resolução de alguns problemas. E aí envolve a família, os avós, tios, enfim. Mas eu gosto muito. Mas eu sou suspeita, né? Porque tem a ver com o francês, muita gente não gosta de nada em francês. É muito americano, né? Mas enfim. Mas vale aí a dica, né? Então, você até participou, né, Dani, sobre... Ah, você ama? Ai, que bom. Être et avoir, ser ou ter. Então, muito bom. Depois você me conta aí, se você quando você tiver oportunidade, tempo para assistir. E é a questão sobre quando, né, saber que meu aprendiz tem autonomia. E assim, o importante é sempre estimular a sua criança, independente da sua idade. E aí, quando saber que ele já tem a capacidade, né, é justamente fazer algo sem ajuda. Então, a gente tem que sempre fazer aquela do reforço positivo, estimular suas capacidades, né, porque até mesmo a própria pessoa não sabe o quão é capaz e só vai saber, né, colocando a mão na massa, né, desafiando, que ali gera uma concentração para algo, para resolver algo. E assim, tem que chamar atenção, aquela ordem, né? Chamar atenção para a pessoa ter concentração e a partir da sua concentração fazer a reflexão, né? Usar a sua cognição lá, mexer os pauzinhos, as sinapses dessa cabecinha para tentar resolver aquele problema. Isso é muito importante, porque ali ela vai estar fazendo conexões com com tudo que ela vivenciou, com tudo que ela aprendeu. E aí, a partir dali, opa, eu consegui, eu não consegui, eu fiz como? Qual é a habilidade que eu usei? Qual a habilidade, né? A inteligência que eu mais usei. Então, tudo assim, é uma maneira de estimular a autonomia, né? É quando a pessoa é capaz de fazer algo sem ajuda. E até quando seu aprendiz consegue resolver isso. Então, sempre tem que estar disponibilizando experiências, tá? Para estimular essa autonomia. Tá? Então, essa capacidade do responsável estimular seu aprendiz, tem que estimular não só a aprendizagem, mas o desenvolvimento. Porque, por exemplo, aqui em casa, tem qualquer pessoa, tem aquela pessoa que é proativa, né? Então, cada um com as suas características, claro. Mas, por exemplo, eu sou proativa. Uma vez eu estava resolvendo umas questões aí com a advogada. Você é hiperativa. Opa, sou proativa. Então, então aquilo ficou na minha cabeça, né? Qual a diferença, né? Eu acho que é uma boa questão, né? Para botar uma live aí. Diferença de
pessoas hiperativas e proativas. Porque hoje você é muito hiperativa. Não, eu sou proativa. E assim, a gente também tem que estimular o desenvolvimento. Porque tem aquela criança que não tem noção da vida, do mundo, né? Do seu meio social. E tá lá, pensativa, olha, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Por que essa criança é assim? Hã? Aí vem aquela, né? A psicologia fala assim, vamos analisar, né? Aquele ser em movimento. Aí você vai pensar, se, poxa, a criança aprende por modelo, como será? Como é que serão, né, seus pais, hein? É uma viagem, né? Mas Freud explica. Mas enfim, tem que disponibilizar experiências. E aqui em casa, tu vê que um adora, é lento. O circo tá pegando fogo, as notas estão mais ou menos. Aí a mais velha fica assim, mãe, calma. Tá só no primeiro trimestre. É um período de adaptação, novo ano escolar. E o bicho tá pegando, é semana de prova. Calma, mãe. Começou o segundo trimestre, mas só tem uma nota. Vão vir outras, a média vai melhorar. Porque eles ficam assim, sem pensar. O CR, né? O boletim, tem que estar lá. Top, né? Então eu vou lá estimulando. E o bicho tá chovendo canivete, ela tá em paz e amor. Essa aí fica assim, vai viver quantos anos, né? Nada lhe estressa. Enquanto que a outra fica assim, ai mãe, tem que fazer aquilo, ai tem que fazer aquilo. Então, enfim, eu sempre fico estimulando ao equilíbrio, mas dependendo da situação, às vezes a gente fica, né, ansiosa, enfim. O quanto estimular, tá? E quanto passar a ter experiência. Então, a importância é saber, né, o que é necessário para o seu aprendiz aprender naquela faixa etária. Né? Então, por isso que existe o documento, o BNCC, né, que ele mostra as capacidades, né, os conteúdos necessários para cada aprendiz de acordo com o ano escolar. E também tem a ver a questão, né, do Piaget, quando ele separa as faixas etárias, né, de desenvolvimento, porque, segundo a sua filosofia, ele tem capacidade de desenvolver, de aprender de acordo com a sua idade. Então, o mesmo conteúdo, esse conteúdo ele vai ter, por exemplo, você pegar várias pessoas de faixa etária diferentes. Por quê? E com o mesmo conteúdo. Eu falei assim, de novo estudar isso? Mas as pessoas não entendem que cada faixa etária tem uma visão diferente de ver o mundo como ele é. Então, assim, não está repetindo, porque uma criança na primeira infância tem uma capacidade de entendimento, a segunda infância, outra capacidade, entende? E o Piaget, ele coloca muito isso, essa preocupação, né, do desenvolvimento do ser de acordo com a sua faixa etária. Então, por isso que existem os pré-requisitos, né? E a importância é não pular as etapas do desenvolvimento. Então, eu tenho que estimular a criança no seu desenvolvimento, porque tem aquelas, né, devagar, não retardatárias, mas tem, esqueci o nome. Uma vez eu levei minha filha mais velha, que ela precisava, né, gastar energia, emagrecer, e aí levei na nutricionista, você vê, né, a vivência e a aprendizagem. E ela foi até a Bianca, que é nota 1000, a nutricionista, ela botou a gente na balança bioimpedância, e aí foi explicando pra gente com toda a paciência ali. E eu achei interessante porque o biotipo da minha filha mais velha, ela não permite ela gastar, né? Então ela fazia natação, várias atividades, mas ela não gastava ali
que ela precisava as calorias para emagrecer, porque o ritmo dela é diferente, quer dizer, é o seu biotipo, então também tem a ver essa questão, né? A criança é devagar, relax, por quê? Tem que entender qual é o biotipo de cada ser, né? Então, às vezes vocês, eu já falei para fazer isso, e a criança vai lá devagar. Então, tem que respeitar o ritmo dela, né? E, paralelo a isso, tem duas situações: estimular o desenvolvimento da criança e estimular a aprendizagem dela. Então, entende que são duas situações, ok? Então, a gente tem que saber, será que o meu aprendiz está desenvolvendo de acordo com a sua idade? Então, a importância de a pediatra que vai ver, ó, tá com crescimento, tem aquela curvatura, né, acima, igual ou abaixo, né, da idade esperada. Então, aí tem que ver a questão da alimentação, se está uma alimentação saudável, que isso também interfere. Então, você deixando o seu aprendiz, né, se desenvolver adequadamente, de acordo com a sua faixa etária, a sua idade, isso vai preservar as suas capacidades de aprendizagem também. Então, um está interligado ao outro. Então, a aprendizagem está muito mais ligado com a questão lado educacional e o desenvolvimento, o lado da saúde, né, do ser. Então, por exemplo, quando eu falo muito a importância da psicomotricidade, tem a questão do psiquismo, né, o motor da criança, mas sempre essa relação. Da mesma forma, é o ser, né, do seu lado social, mas também do seu lado, né, da saúde e o seu lado da educação. Então, esse triângulo aí, ok? Não, o quadrado, assim, relacionando, porque tem a questão, né, isso tudo tem que ter o quê? A gente tem que ter o equilíbrio, né? Então, desenvolvimento corporal adequado, né? A cognição, né, de acordo. Por que a cognição de acordo à sua idade, de acordo com o esperado? Porque tudo que destoa interfere em alguma coisa na criança, por exemplo. Tem aluno que ele já passou por mim, né? Hoje agora acho que ele está com 10, 11 anos, mas enfim. Ele, quando passou por mim no maternal, ele já sabia ler, né? Sabia ler em português, em inglês, e ele estava aprendendo francês. Mas interessante, maternal. Ou seja, a cognição dele, super dotado. Mas em contrapartida aí, a sua relação social, né, não era bem resolvida, a sua relação corporal não era bem resolvida. Então, ele tinha uma autonomia lá de leitura, né, de interpretação, mas onde estava a sua autonomia social, né? Essa relação dele com o outro, né, no meio. Então, para o ser estar bem consigo na sociedade, né, que somos quem somos na nossa relação com o outro, no meio ambiente, né, com a sua relação, boa relação com o vizinho. Então, é buscar sempre o equilíbrio. Então, a gente tem que sempre pensar, né, estimular o nosso pequeno aprendiz, tanto para o seu desenvolvimento quanto a sua aprendizagem, mas, claro, sempre respeitando a faixa etária da criança, ok? E aí, sobre, né, por quê? Porque a criança, ela para ter autonomia, ela tem que ter consciência da realidade. E qual é a realidade? Do responsável ou a realidade da criança? Embora ambos vivem no mesmo espaço. Por quê? É que eu falo com meus filhos, né? A leitura vai ler de novo, né? Ler. Mas cada vez que você lê um livro, você vai ter um entendimento diferente. Por quê? Você tem já um conhecimento, um olhar, uma perspectiva diferente. Então, você vai ter um entendimento a mais entre linhas, informações implícitas, né?
Então, essa questão de compreensão de texto, porque a aprendizagem, o conteúdo é o mesmo, mas o entendimento para cada faixa etária será diferente de acordo com a consciência do ser, ok? Então, a partir da sua consciência, da própria realidade, você vai ter uma responsabilidade e um compromisso. Então, eu não posso exigir uma coisa do meu aprendiz, né? Da mesma forma, por exemplo, aqui em casa são 3, né? Um de 7, um de 10, um de 17. Eu não posso exigir a mesma coisa para os meus filhos. Por exemplo, lavei roupa, separei, mas para o pequeno, ele já começa a ter autonomia, tipo, não, mãe, deixa que eu guardo minhas roupas, tá? Mas aí tem as gavetas separadas. Eu falei assim, não, peraí, que eu vou te ajudar. Então, essas roupas aqui, eu separo as roupas que é da primeira gaveta, que é a roupa de ficar em casa, a segunda gaveta, que é a roupa para sair. Porque ele não tem esse entendimento, ainda é abstrato para ele ter essa compreensão com a roupa que pode usar em casa. Cara, tem aquelas que são bem, né, evidentes. Ah, essa roupa é muito chique, vai sair. Mas tem aquelas blusa polo, bonitinho, mas fica assim, não tem esse feeling, né, de discernir o que é que tenha, né, nós meninas, mulheres, sempre assim, essa roupa é de festa, essa roupa é para ir no shopping, essa roupa é para ficar em casa, essa roupa é para academia, então, essa roupa é de praia. Então, assim, principalmente menino não liga para essas coisas, mas assim, só para vocês entenderem a diferença, né, da consciência da realidade, guardar a própria roupa. Então, pro pequenininho, essa roupa tá a primeira gaveta, senão imagina, o guarda-roupa fica bagunçado, né? Então eu vou meio que direcionando. Já do meio, ela não gosta dessa parte, né? Não, mas você tem que. Então ela já separa as roupas dela lá no armário, né? Eu só faço aquele montante, falo, toma, é teu, filho, é teu. Ela guarda lá. Já a mais velha pega e dobra um por um e guarda, né? Então, são capacidades diferentes. Então, a gente tem que respeitar a idade de cada um, ok? Então, aí outra, né? O combinado que eu faço, ó. Tinha esses combinados. Ó, roupa que tá no avesso eu não vou lavar. Mas eu ficava assim, não, mas o cesto sempre fica cheio. Eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar tudo. Mas também não vou desdobrar. Não, senão a gente não pode, a gente tem que saber cada um ter sua responsabilidade, seu compromisso. A gente não pode tomar. Imagina, eu aqui em casa, 1 para 3 é demais. Eu falei assim, não, um é bom, 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Não, não dá, né? Então tem que cada um com o seu compromisso, cada um com a sua responsabilidade. Ou seja, é o mesmo conteúdo, mas para cada um com a sua realidade. Entende? Na prática, no dia a dia. É assim. Ai, tem que se divertir, né? Enfim. Eu compartilho aqui minhas experiências, eu espero de vocês, hein? Ai. Bom, aí essa questão, né, do crescimento, né? Essa relação. A criança vê que é uma criança muito resolvida. Acaba sendo muito característico pessoal, porque tem a ver aquela questão das inteligências, né? Uma pessoa que tem uma inteligência linguística mais desenvolvida do que a lógico-matemática, e tem aquelas inteligências, né, que é interpessoal e intrapessoal. Então, a autonomia também está relacionado com isso, com o quão a inteligência daquele aprendiz é estimulado, desenvolvido, né? Então, é assim, para estimular o seu aprendiz a ter uma autonomia relacional bem desenvolvido, você tem que ir lá pensar numa linha de desenvolvimento de estímulos, essa relação das 8 inteligências, o quanto está estimulado, porque vai interferir justamente nessa capacidade, ok? De se relacionar com o outro, enfim. É interessante, né? Eu lembro, a primeiro filho sempre assim, né? Então, o primogênito fica assim, passando com a experiência. Minha filha tinha 5 anos, e a
foi convidada para na casa dos amiguinhos, os irmãos gêmeos, que eram meus alunos. Então eu conhecia a família, mas meu coração ficava assim partido, que minha filha é longe de mim, eu ficava desesperada. Quem vai buscar? Ah, não, é o chofer. Eu falei assim, meu Deus, isso aconteceu. Tu fica, né, vê tantos filmes aí, né? Tu fica preocupada. Aí minha escola, relaxa. Minhas colegas já tinham outros filhos, né? Relaxa, você conhece a família, conhece o histórico, são seus alunos. Então, enfim, mas eu ficava com um medo. Mas, enfim, deu tudo certo, né? Mas até que ponto essa capacidade, né, de dar autonomia ao filho, dessa relação, né, ficar longe do seu responsável. Aí a do meio, quando entrou na escola, né, entrou, não teve aquele período de adaptação. Eu fiquei assim, aí o pai chorava, ai minha filha foi embora. Não, tá certo. E assim, eu fui entender isso ao longo dos anos. Então, ou seja, eu também errei muito, né? Porque não tem um. Errei muito, digo, na, com a minha primeira filha, né? Porque é primogênita, a gente não tem aquele manual de saber, né, o que é certo e o que é errado. Agora, de repente, pode até achar que tem várias redes sociais explicando, mas há 17 anos atrás, né, 16 anos atrás, enfim. Então, um período de adaptação escolar, a minha filha foi pro berçário, tá? E ela passou um ano chorando. Então, ela passava 8 horas na creche e não se alimentava direito. E aquilo, né, dá para um bom debate, uma live aí sobre... Eu não permitia minha filha se adaptar, porque a criança, ela percebe se o seu responsável está se sentindo seguro ou não. Interessante isso, né? Então, essa inteligência já, né, desde pequenininha. Ok, então ela tinha o quê? 7 meses? Foi quando ela entrou na creche. Ela passou um ano. E assim, porque eu ficava assim, eu tendo a necessidade de sair para trabalhar, só que eu ainda não estava trabalhando, estava buscando, porque eu pedi demissão, falei, não, chega, eu agora tenho que procurar um outro. Então eu trabalhava no lugar, entrei de licença maternidade, falei, não, vou voltar mais para esse lugar, eu vou para um outro. E onde toda a minha vida profissional começou. Enfim, é uma outra história aí, né? Mas eu não tinha segurança, eu não passava segurança à minha filha, então eu não tinha essa autonomia de se resolver, ficar bem na creche, de se alimentar, aquela preocupação de... Então ela não tinha essa autonomia relacional, né? Então a gente tem que se sentir seguro para passar segurança para nossa criança. Então esse acho que é o primeiro passo, né? É fazer com que nossos aprendiz se sente seguro, o responsável tem que passar segurança, né? Mas para o responsável passar segurança, ele tem que saber, né, o que é certo, né, o que é mais correto naquele momento, né? Essa tomada de decisão, que é muito importante e acho que hoje em dia está sendo bem estimulada essa tomada de decisão. Então, é importante, né? Então, tomar decisão é ter consciência da realidade, como, por exemplo, na minha situação, eu não tinha consciência da minha realidade, eu não sabia que estava por vir, onde eu ia trabalhar, toda a incerteza, né? Então, essa insegurança passava para a criança, né? E isso de forma implícita, porque a gente fica tão envolvido emocionalmente, as incertezas, né? O medo se vai dar certo ou errado, qual é o nosso futuro, né? Então a gente vive planejando o nosso amanhã, claro que a gente tem que viver o hoje, mas fique planejando como é que vai ser o nosso futuro. Aí vem a pandemia, deixa toda, né, mais uma incerteza, né? Bom, estou viajando aqui, mas é toda uma autorreflexão, né? Então, aí é a questão da identidade. Aí você percebe que a sua aprendiz já escolhe a roupinha, já escolhe, né, os filmes. É interessante você perceber essa autonomia, né, de escolha. Então, aí fica naquela dúvida, será que a escolha é certa ou errada? Então, é sempre estimular
o seu aprendiz dentro de um ambiente social que você espera que seja o melhor para ele, né? Então, por mais que eu passo o dia no trabalho, aí o meu filho fica com fulano, beltrano, enfim. Então, é importante e responsável saber onde seu filho está, com quem está, em qual grupo social, né, que você acha que é o melhor para o seu filho de acordo com as suas capacidades. E ali conhecer, então assim, você não tem que só educar o seu filho, educar o aprendiz, mas se saber em que grupo social ele está, com quem ele convive, para justamente estar de acordo com a sua realidade, a realidade da família, né? Os princípios, para justamente futuramente não ter nenhum um caminho desviado, não é? Então, hoje em dia a gente vê tanta, aquela criança tá perdida na vida, né? Fica na rua, ou então vive na casa dos outros, por que será? Então, isso acaba aumentando essa prática, porque o que o seu aprendiz aprende, ele vai passar para os seus filhos, né? Aí seus filhos vão passar para os seus filhos. Então, percebe a evolução, né, das ações, né? Então, o que eu faço hoje para o meu filho, ele vai fazer com o seu filho, né, há alguns anos. Então, tem que sempre fazer essa reflexão das suas ações de hoje, quais serão as consequências para o futuro, ok? Então, da mesma forma, eu não posso exigir nada do meu aprendiz do qual ele não tem. Então, e aí saber justamente o que eu posso estimular para ele ter, tá? Então, sempre aquela frase, digas com quem andas, que direi quem és. Então, isso é muito importante, ok? Qual é a sua relação social, qual é o seu meio, onde você vive, qual é a sua realidade, né? Para estar inserir o seu aprendiz nesse mesmo ambiente, porque senão vai dar aquele reflexo, né? Às vezes a criança sofre bullying, não sabe, né? Mas está ali sofrendo porque não é bem aceito, ou a realidade é outra. É como se sentir um peixinho fora d'água. Então, ou então tá muito bem entrosado num grupo, mas esse grupo faz coisas erradas, ou até vezes nem errada, mas não é de acordo com os princípios da família. Então, ou seja, tem que sempre conhecer o seu aprendiz, com quem anda, onde frequenta. Isso é muito importante, né? Porque a partir dessas relações ambientais, sociais, que o seu aprendiz vai começar a ter autonomia, tá? E a questão da autonomia, deixa eu ver que tem mais um ponto, ser capaz de tomar uma decisão, aí você vai saber, né? Ter consciência da própria realidade, com compromissos, responsabilidade. Então, na verdade, o responsável tem o quê? Tem que encorajar sempre as potencialidades do seu aprendiz, né? Da sua criança. E aí você vai começar a ter uma noção, né? Fazendo uma relação com a psicomotricidade, uma noção no espaço temporal, para saber onde ir, quando ir, né? Com quem ir. Então, é bem complexo, mas é muito importante para o aprendiz ter essa autonomia, de acordo com, né, o esperado do seu responsável. Então, é sobre a questão das atitudes, né, de um ser responsável. E o que seria isso? Vou botar depois até uma história. Eu tenho que aprender a mexer nos stories. Enfim, mas sempre postar lá. Eu gostei da sua resposta ali na história. Eu estou aprendendo a mexer, porque é muita ferramenta. Nossa, mas assim, as atitudes seriam o quê? O ser ter confiança em si, né? Ser bem educada, habilidosa, não é? Então, se a criança tem habilidade para algo, ou seja, ela é capaz de fazer aquele algo sozinha. Então, a partir do momento que ela faz algo sozinha, ela
tem autonomia para aquilo. Então, ser cooperativa, né, independente, ser criativa, né, livre. Então, várias palavras que foram surgindo numa enquete aí sobre a atitude do ser autônomo, né? Então, mas para ter autonomia, quais habilidades precisa ter, né? É saber escolher, é saber decidir, é saber fazer. Então, percebe os verbos de ações que estão envolvidos nesse processo? Então, é interessante primeiro saber o que você quer com o seu aprendiz, né? Então, a responsável tem que definir, eu quero isso, isso, isso para o meu aprendiz. Então, vamos estimular nessas habilidades. Então, é importante saber primeiro o que você quer para ele, né? Para inserir seu aprendiz no meio social, no ambiente social adequado aos seus princípios. Então, isso é muito importante para futuramente não ter surpresas desagradáveis, né? Eu falei assim, por que meu filho fez isso? E não entende por quê. Eu falei assim, minha mãe, eu fico às vezes chateada com minha mãe, que ela fica assim, você é culpada. Eu falei, mas eu não fiz nada. Mas se você parar para analisar, de repente foi algo que eu fiz lá atrás, no qual, alguma situação qual eu não tinha consciência, né, das consequências. Então, nas suas ações, sempre. Aí hoje eu falo assim, eu tô na meditação, na reflexão. Aí eu fico assim, se eu fizer isso, quais são as consequências disso? Então eu sempre tô, às vezes fico doida, né? Mas tem que medir nossas ações, né? Não medir as ações, pensar nas supostas ações. Né? Então, se já agiu, vai ter a consequência. Então, antes de agir, tem que refletir, né? Porque a partir das ações tem sempre as consequências. Não tem aquela questão da física, ação, reação. Então, é isso que eu passo para os meus filhos, mostrando os caminhos, né? Se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer aquilo, vai acontecer aquilo. O que você quer para você? O que é bom, o que é ruim? Então, é sempre, né, os lados Antônio. Tô percebendo, tá caindo, mas tá bem, né? Interessante essa analogia, né? Você tá caindo, mas tá levantando. O importante é levantar. Mas aí eu vou gravar aqui. E aí você assiste depois, se perdeu algum detalhe. E aí eu vou ver se eu busco a essência dessas informações, postar algumas coisas lá no Story para interagir. Aí falaram que eu tenho que sempre responder lá no Reels, mas é tanta demanda que às vezes eu fico assim, cansada. Mas quem tá na chuva para se molhar, né? Então eu entrei nessa vida aí, nesse mundo, vamos embora, vamos aprender a avançar. Meu irmão fica assim, cuidado, hein? Esse mundo aí é virtual. Falei, com certeza. Então, já renovei aqui meu antivírus para não ter hacker. Enfim, já tá assim, eu tô tentando controlar a situação toda aqui. Tá? Bom, mas assim, hoje assim, eu quis falar da questão uma reflexão sobre a autonomia da criança, né? A partir de quando, né? Estimular através de experiências, né? Perceber o crescimento do seu aprendiz, perceber o quão ele está tendo uma autonomia, tanto na sua relação com o outro, na sua reflexão, na sua identidade, na sua ação. Então, é sempre importante lembrar que a criança aprende por modelo, ok? Então, vale o responsável sempre refletir as suas ações, né? As suas ações e saber mesmo onde quer que seu filho se relaciona, com quem, quando, para justamente colher bons frutos, não é mesmo? Então, assim, tudo que a gente faz hoje, a gente escolhe no amanhã, né? Então, sempre procurar fazer o melhor hoje para colher o melhor amanhã. Então, essa é a reflexão de hoje. Agradeço a atenção, né, de todos que depois eu sei que vão assistir. Vou deixar salvo aqui. E aí pode depois
compartilhar alguma experiência, alguma pergunta, colocar alguma dúvida, né? Mas a reflexão de hoje foi justamente sobre a autonomia e as capacidades, né, de nossos aprendizes, né, de sempre estimular o que é, né, ser capaz de ser criativo, né, ter confiança em si, que é principal, ser habilidoso, cooperativo, né, bem educado. Então, e a gente tem que analisar essa habilidade, estimular as habilidades, né? Saber tomadas de decisões, escolher, decidir, fazer e acontecer. Tá bom? Obrigada, uma excelente semana. Sol aí é sempre iluminando nossas vidas. Um beijo, 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 beijo. Boa semana, Dani.